Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Josiel de Geografia. A gente vai ter uma aula hoje sobre áreas geladas no nosso planeta Terra. A gente começa falando do Ártico. O Ártico é um grande oceano glacial congelado, circundado por terras, tá? Porque eu já estou falando isso para a gente diferenciar da Antártida, que também é chamada de Antártica. Diferentemente do Ártico, a Antártida ela é um continente, daí sim, circundado por oceanos, por água. Por que a Antártida e o Ártico eles são importantíssimos para o ambiente terrestre? Porque eles são brancos. Como assim brancos? Predomina a cor branca por causa do gelo. O que acontece? Entra aquela situação num negocinho chamado albedo, que é a capacidade que uma superfície tem em absorver e ou, refletir essa radiação solar que vem pelo Sol. Quanto mais clara é a superfície, ou seja, quanto mais próxima da cor branca, mais ela reflete. Quanto mais escura, mais próxima à cor preta, mais ela absorve. Então, a gente pode dizer que as áreas geladas são imensos ar-condicionados do nosso planeta. Quanto à Antártida, ela tem uma extensão de 14 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos. 70% da água potável da Terra está lá, nas calotas polares. Então, assim, uma grande importância já para o planeta e para que o planeta trabalhe, nós como os humanos, lógico, para evitar o degelo desse gelo aí, que a gente perderia muita água potável. A intensa camada de gelo está ligada ao rigoroso clima polar, porque, quanto mais longe da linha do Equador, mais frio. Na Antártida, partem massas de ar frias para outros pontos do globo. No caso aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê no inverno muito a massa polar atlântica. Ela é muito importante porque é o seguinte, essa massa polar, além, obviamente, de trazer o frio para cá, quando ela se choca com uma massa de ar quente aqui na região, provoca uma chuva conhecida como chuva frontal, que é a chuva pelo choque de massas de ar. Distribuição das chuvas e o equilíbrio térmico, obviamente. Além disso, ali daquela região, e assim no Ártico também partem massas de ar frio. Essas massas de ar frio elas têm a função de equilíbrio térmico também, levar a água fria para as regiões mais quentes, ok? Lá na linha do Equador também partem correntes, mas só que daí as quentes, que levam água quente para as regiões mais frias, para evitar que nessas regiões seja tão frio. Quanto à fauna, não tem urso polar na Antártida. O urso polar é típico do hemisfério norte. A fauna ela é basicamente montada aqui pelos pinguins, as focas, e esse camarão aqui é muito comum na região, é o famoso krill, muito importante para a cadeia alimentar. O Brasil está na Antártida, tá? Ele está lá fazendo pesquisas, principalmente na parte de climatologia, geologia, biologia, observar os eventos atmosféricos, porque afeta o Brasil, monitoramento de algas e a cadeia alimentar. Algas são importantes porque as algas nos oceanos elas têm uma grande produção de oxigênio. Aqui nós temos a Estação Antártica Comandante Ferraz, que passou por alguns problemas, se incendiou, enfim. Vocês podem ver aqui a paisagem, tá? Como o continente contrasta com o oceano glacial antártico e a presença constante da neve. A Antártida que se registrou a menor temperatura já aqui no nosso planeta, menos 89 graus Celsius, menor temperatura da história. Enfim, certo? Tratado Antártico. Bom, existe um tratado, um acordo para a proteção deste continente. A gente tem que pensar que esse continente nem sempre foi desse jeito, gelado. Inclusive já foi florestas. Inclusive lá tem muito recurso mineral. Então, assim, para evitar uma disputa pelo território da Antártida, ou por aquele continente, os países eles fazem um acordo de não exploração. Esse tratado é de 1959. Tá? Representantes dos países reivindicavam partes do território do continente assinaram o Tratado Antártico.
comprometendo-se a suspender suas intenções e a permitir a exploração científica do continente, tá bom? De forma compartilhada, ou seja, com a presença de pesquisadores de diferentes países. O governo brasileiro ratificou esse tratado no ano de 1975. O que é ratificar? É tu reafirmar o que tu escolheu, o que tu assinou. Ó, realmente, eu confirmo. Pensa assim, eu vou numa festa, tu disse que vai ir, tu vai lá e confirma. Tu tá ratificando que você está indo. O tratado entrou em vigor daí só no ano de 1961 e durou até 1961. Daí os países signatários, ou seja, os países que assinaram esse acordo, eles prorrogaram ele até o ano de 2041. O que vai acontecer em 2041? Bom, no futuro a gente vai vendo, né? O importante é ele ser novamente renovado, já vista a grande importância deste continente para o planeta. Agora a gente vai falar do Ártico. 14 milhões de quilômetros quadrados de oceano glacial e terras glaciais. O que são terras glaciais? Que o Ártico não fica só no oceano, ele expande a camada de gelo dele para os continentes, ali na Sibéria, por exemplo, na Rússia, o Alasca, a região da Groenlândia. Em 1996, olha como tem diferença aí no tempo, né? Os estados árticos, que são os países, né, assinaram a Declaração de Ottawa. Ottawa é a capital do Canadá, em que se criava o Conselho Ártico. Quem que assinou? Estados Unidos. Por que os Estados Unidos, né? Porque eles têm o Alasca. Dinamarca, que tem a posse da Groenlândia. Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia e a Rússia, que é o maior país do mundo, tem a maior área lá na região. Depois da descoberta de petróleo na região, ela virou um lugar de disputas e interesses econômicos. Porque o petróleo, né, a gente sabe que ele ainda move o mundo. A exploração de petróleo no Ártico é cheia de controvérsias, né? Cheia de polêmicas, devido à região ser um ecossistema muito frágil, de ser uma região que sofre muito com o aquecimento global, o degelo cada vez mais se acelera. Esse degelo ele vai facilitar a exploração deste petróleo, vai abrir novas rotas marítimas, daí a gente entra naquele ponto-chave, né? Até qual ponto, novamente, os países do mundo estariam dispostos a proteger essa região, já que ali se sabe que tem recursos que geram riquezas. O povo que vive lá, né, tem um povo típico lá que são os esquimós, também tem os lapões, certo? Eles vivem no Ártico, naquela região, não na Antártida, ok? Aqui conta a fauna, né? O animal símbolo do Ártico é o urso polar. Ele é um dos animais que mais sofrem diretamente com o degelo, a rena, questão da história do Papai Noel também, né, das renas. As renas são uma das principais fontes de alimentos dos esquimós. O degelo do Ártico. Tá? Aqui vocês podem perceber que nós temos o oceano, literalmente. E quando a gente fala em áreas glaciais, a gente pega aqui ó, a Groenlândia, o Canadá, aqui é o Alasca, a Rússia. Nessa região aqui, basicamente, daí aqui onde eu estou com o mouse, vocês vão ter Finlândia, Suécia e Noruega. E a leste aqui da Groenlândia, vocês têm o arquipélago da Islândia. Notem a camada de gelo lá em 1979 e em 2011. Muito se acredita, se nada for feito, que até o ano de 2050, no verão, o Ártico estará totalmente descongelado. Isso é um problemaço no sentido de calor, novamente. Por quê? Lembra lá do albedo? O branco reflete mais a radiação solar que o azul dos oceanos. Então, transformar todo esse branco em azul, o planeta ele vai absorver mais calor, é um efeito dominó. O degelo literalmente ferra com a vida do urso polar, porque diminui os locais para ele se camuflar, diminui as áreas para ele caçar, e aumenta mais água, e ele tem que nadar. E assim ele gasta mais energia, ele tem menos energia daí para caçar e acaba morrendo. Em muitas situações, tem gente que mora aí no Ártico, né, nas regiões árticas. Ele acaba entrando em conflito com os seres humanos. Ele é um animal que ele vai lutar pela sobrevivência dele. Em outra situação da questão aqui, né, lá nas terras glaciais, nós temos o solo permafrost, solo rico em metano, que conserva muita matéria orgânica. E esse gás metano, ele é muito mais destrutivo para
no meio ambiente do que o dióxido de carbono, por exemplo. Ele aumenta muito mais a concentração de calor e aquece muito mais rápido que o dióxido de carbono. Outra coisa bem importante aqui, né? As pessoas estão pesquisando, cientistas no caso, né? E estão encontrando aqui animais conservados, bactérias, vírus que têm, né, podem ter, no caso, um grande potencial de causar pandemias. Também temos a questão da camada de ozônio, que ela nos protege dos raios UVAs e UVBs, os raios ultravioletas, né? E é uma camada que ela não é imóvel, ela anda pelo mundo aí. Tem muitos buracos que são ocasionados pelos CFCs, clorofluorocarbonetos, que quando eles entram nas estratosferas, eles se rompem, né? Virando o cloro. Esse cloro em contato com o ozônio é um O3, vira o O2, oxigênio, daí que vem a questão dos buracos da camada de ozônio. Imagina colocar esses buracos lá nas regiões geladas. Aqui um grupo de ambientalistas, né, protestando contra a questão da exploração do Ártico. Diferente da Antártida, o Ártico não tem um acordo que o proteja. Então os países, né, eles vão explorar, porque quando um país ele tem um litoral, ele tem uma área de exploração, que a gente chama de zona econômica exclusiva, que só ele explora até chegar às águas internacionais. Então, né, quem é que vai proibir esses países de explorar, né? Certo, galera? Aulinha rápida aí sobre áreas geladas do planeta Terra. Um forte abraço e até a próxima.